Saudações a todos, sou Gabriel Santiago, oncologista clínico. Hoje nós vamos falar sobre alguns destaques da ASCO 2019, com foco em tumores geniturinários. O primeiro estudo é o estudo fase 3, estudo Titan, que avaliou o uso da apalutamida, um novo antiandrogênico, no tratamento do câncer de próstata em pacientes com doença metastática sensível à castração, né? Ou seja, pacientes com doença hormônio sensível. Um grupo de pacientes nesse estudo era tratado com placebo mais supressão androgênica, enquanto outro grupo era tratado com apalutamida associado à supressão androgênica. O que nós observamos são melhores curvas de sobrevida livre de progressão radiológica com o uso da apalutamida associado à supressão androgênica versus a supressão androgênica isolada. Nós temos uma redução no risco de óbito da ordem de 33% com o uso da apalutamida nesse cenário, sem prejuízo na qualidade de vida do paciente. Então a apalutamida é uma opção interessante no controle de doença, né? A doença metastática hormônio sensível. Na sequência nós temos o estudo ENZAMET, que foi um estudo que avaliou o uso da enzalutamida num cenário também de câncer de próstata metastático, hormônio sensível. Um grupo era tratado com supressão androgênica associado à enzalutamida, outro grupo com a supressão androgênica associado a outros bloqueadores periféricos como a flutamida, a bicalutamida, a nilutamida. Alguns pacientes foram tratados com quimioterapia combinada nesse estudo, né, no caso com docetaxel. O que a gente observa é que para os pacientes que são tratados com a supressão androgênica associada à enzalutamida, nós temos melhores curvas de sobrevida livre de progressão de doença e melhores curvas de sobrevida global, mostrando que é um tratamento eficaz, né, no controle da doença metastática hormônio sensível, a combinação da enzalutamida com a supressão androgênica. Temos um estudo parecido com o anterior estudo ARTES, que também incluiu pacientes com doença metastática, hormônio sensível, para o tratamento com enzalutamida associado à supressão androgênica versus a supressão androgênica mais o placebo. A diferença com relação ao estudo anterior é que não foram utilizados outros bloqueadores periféricos em associação com a supressão androgênica. Nós temos melhores curvas de sobrevida livre de progressão radiológica para a associação de enzalutamida com a supressão androgênica, tanto para aqueles pacientes que fizeram quimioterapia prévia, como para aqueles que não foram submetidos ao tratamento quimioterápico anterior. Então esse benefício se estende para pacientes com doença de baixo volume, doença de alto volume. Nós temos inclusive níveis de PSA indetectável em torno de 68% para esses pacientes que são tratados com enzalutamida, né, com taxas de resposta em torno de 83%. Então, esses estudos vão mostrar o benefício dessas novas drogas, esses novos antiandrogênicos no controle da doença metastática, hormônio sensível. Na sequência, nós temos o estudo TOPARP-B, que é um estudo que avaliou o uso do olaparib no tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração. Nós observamos as melhores taxas de resposta para aquele paciente que tem mutação BRCA, né? Então é um paciente com câncer de próstata metastático resistente à castração, que já foi submetido à quimioterapia, que apresenta como característica a mutação do BRCA, tendo taxas de resposta de 80% com a olaparib, com sobrevida livre de progressão radiológica superior a 8 meses. Né? E as melhores taxas de resposta são obtidas para a dose de 400 mg 2 vezes ao dia, em comparação com a dose de 300 mg 2 vezes ao dia. Então, o olaparib é uma opção importante no controle da doença metastática, né, com mutação do BRCA. Na sequência, nós temos o estudo ARAMIS, que é um estudo que incluiu pacientes com câncer de próstata resistente à castração não metastático, um desenho diferente dos estudos anteriores, com doença com tempo de duplicação de PSA inferior a 10 meses, um grupo tratado com placebo mais supressão androgênica, outro grupo de estudo tratado com a supressão androgênica mais a droga darolutamida. A gente observa redução no risco de desenvolvimento de metástase à distância, em torno de 59% com darolutamida, maior tempo para progressão de PSA com darolutamida, superando 30 meses. Me chama muita atenção que essa droga
promove eventos adversos numa frequência menor do que os outros antiandrogênicos, né? Você observa menos hipertensão, menos diarreia, menos tontura, menor número de quedas, né? Então a gente observa que é uma droga com menos eventos adversos do que outros antiandrogênicos presentes no mercado, provavelmente também pelo fato de não penetrar a barreira hematoencefálica. Então é uma excelente opção no controle da doença não metastática, hormônio resistente. Nós temos na sequência um estudo que avaliou o uso do enfortumab vedotin, né, que é um conjugado anticorpo fármaco, né, no tratamento do câncer de bexiga metastático, né, em pacientes que já haviam sido submetidos a quimioterapia com derivado de platina e com imunoterapia prévia. Neste conjugado, nós temos um anticorpo monoclonal ligado a uma droga citotóxica, né? Esse complexo vai para o meio intracelular, né? E por uma ação lisossômica, a liberação desses fármacos citotóxicos, né, no ambiente intracelular. Então, nesse cenário que você tem pacientes já tratados com quimioterapia com derivado de platina, com imunoterapia, ou seja, pacientes politratados, você tem taxas de resposta de 44% com a nova droga, chegando a 12% de respostas completas, né? 28% de estabilização de doença e 32% de respostas parciais. Então é um tratamento extremamente interessante, né, nesse cenário de pacientes politratados com doença resistente, onde você tem sobrevida livre de progressão de doença em torno de 5,8 meses, sobrevida global superior a 11 meses. Então, é uma opção importante no tratamento do câncer de bexiga avançado, para esses pacientes previamente tratados, né, o uso desse conjugado, né, anticorpo fármaco, que é o enfortumab vedotin. Caminhando na mesma linha, nós temos este outro estudo, que avaliou o uso do sacituzumab govitecan, que também é um conjugado anticorpo fármaco, também no tratamento do câncer de bexiga avançado, mostrando taxas de resposta de 34%, sobrevida livre de progressão de doença de 7,1 meses, sobrevida global média de 16 meses, também no cenário de doença previamente tratado com derivado de platina e imunoterapia. Neste caso, nós temos um basket trial, em que vários tipos de tumores foram avaliados, né, onde se utilizou essa droga, e observou-se essas taxas de respostas expressivas para pacientes com câncer de bexiga politratados. Então a gente observa todos esses benefícios com sacituzumab govitecan nessa população de pacientes com neoplasia vesical avançada. Na sequência nós temos o estudo Latitude, na verdade uma atualização do estudo Latitude, né, em que você tem pacientes com doença, com câncer de próstata metastático, né, hormônio sensível, doença de alto risco, onde você trata os pacientes com abiraterona mais prednisona mais a supressão androgênica. Então, no desenho do estudo, você tem a abiraterona, prednisona e supressão androgênica em um grupo desses pacientes, né, com doença metastática hormônio sensível. Pacientes com doença de alto risco são classificados como tendo pelo menos 2 desses 3 critérios, que seriam Gleason maior ou igual a 8, maior ou igual a 3 lesões na cintilografia óssea, ou metástases viscerais mensuráveis, né, um grupo na tratamento combinado, outro com a combinação de supressão androgênica mais placebo. Essa atualização vem mostrar a manutenção do ganho de sobrevida global com a combinação de abiraterona, prednisona e supressão androgênica na doença metastática hormônio sensível, chegando a curvas de sobrevida global de 53 meses, né, um benefício muito expressivo. Nós temos também o uso do erdafitinib, né, que é um inibidor de tirosina quinase com ação em doença neoplasia vesical metastática ou irressecável com mutação do FGFR, né, na atualização do estudo BLC 2001, onde você observa grandes taxas de resposta para aquele paciente submetido ao tratamento com erdafitinib, né, a droga oral, para esses pacientes com a mutação FGFR. Uma coisa que chama muita atenção é que para o paciente previamente tratado com imunoterapia, onde você tinha taxa de resposta em torno de 5% com imunoterapia, ou seja, um paciente com
uma resistência ao tratamento imunoterápico, você tem taxa de resposta de 59% com erdafitinib. Então, é uma excelente opção para o paciente com a mutação FGFR, que já foi tratado com imunoterapia e com derivado de platina. Nós temos na sequência uma atualização do estudo de ETUG, em que você tem pacientes que foram submetidos a tratamento com prostatectomia radical, evoluíram com uma recidiva bioquímica tratada com radioterapia em leito prostático associado ou não à hormonoterapia, né? Então, em torno de 1/3 dos pacientes que são submetidos à prostatectomia radical vão acabar evoluindo com uma recidiva bioquímica, né? Então, esse estudo veio tentar mostrar o benefício da adição da hormonoterapia nesse cenário de recidiva bioquímica, né? Então, um grupo era tratado com radioterapia isolada, outro grupo com associação de radioterapia mais supressão androgênica, no caso, a droga de escolha foi a gozerrelina na dose de 10,8 mg, né? Na verdade, foi um tratamento de 6 meses, cada dose aplicada no intervalo de 3 meses. Então, o que a gente observa, melhores curvas de sobrevida livre de progressão de doença para a combinação hormonoterapia mais radioterapia, 80% de sobrevida livre de progressão de doença em 5 anos, contra 62% para a radioterapia isolada. Nós temos também ganhos melhores curvas de sobrevida livre de metástases à distância com o uso da terapia combinada, né, de bloqueio hormonal mais radioterapia. Então é uma opção importante no controle da recidiva bioquímica pós-prostatectomia radical, né, a combinação de hormônio com radioterapia. Na sequência nós temos o estudo Keynote 426, em que você incluiu pacientes com carcinoma renal de células claras, doença estadio 4, né, doença avançada, onde você avaliou o tratamento de primeira linha com pembrolizumab e axitinib, ou seja, você combinando imunoterapia, né, com inibidor de tirosina quinase, num braço de estudo versus o sunitinib clássico, né, no controle da doença. Então, esse estudo mostrou ganho de sobrevida global para o uso da combinação de imunoterapia com axitinib versus sunitinib. Nós temos também melhores taxas de resposta para o tratamento combinado, e algo que chama muita atenção, que inclusive para essa histologia sarcomatoide, que normalmente apresenta uma característica mais agressiva, uma doença mais resistente às terapias convencionais, você tem taxas de resposta em torno de 59%, né, para o paciente tratado com pembrolizumab mais axitinib. Então a gente observa também ganhos de sobrevida livre de progressão de doença para o tratamento combinado, e esse benefício vai se estender para todos os subgrupos avaliados, pacientes com doença de alto risco, risco intermediário, doença de baixo risco, incluindo a histologia sarcomatoide, né? Então a combinação de pembrolizumab e axitinib passa a ser o tratamento de escolha de primeira linha para o controle da doença avançada, né, o carcinoma renal, mostrando todos esses ganhos de taxa de resposta, em ganho de sobrevida global livre de progressão de doença. Na sequência, nós temos estudos que avaliam o tratamento neoadjuvante do câncer de bexiga. O primeiro estudo avalia o uso do pembrolizumab, né, nesse cenário de doença músculo-invasiva, com taxas de resposta patológica completa próxima a 40%, né, nesse cenário neoadjuvante. Pacientes com expressão de PDL1 acima de 20%, você tem taxas de resposta completa em torno de 50%, né, mostrando essa nova possibilidade terapêutica no tratamento do câncer de bexiga pré-operatório, né, com imunoterapia. Temos na sequência o estudo Abacus também avaliando o mesmo cenário de tratamento pré-operatório, ou seja, neoadjuvante do câncer de bexiga com atezolizumab, né, tratamento da doença músculo-invasiva, né, onde pacientes eram submetidos a RTU e na sequência tratados com atezolizumab num cenário pré-operatório, né, pacientes com doença localizada, com indicação de tratamento neoadjuvante, né. Então a gente observa também para pacientes com PDL1 positivo, taxa de resposta completa, em torno de 40%. Mesmo para os PDL1 negativos, nós temos taxa de resposta completa de 16%. Né? Então a gente observa que para esse cenário de tratamento neoadjuvante, o uso da imunoterapia vem ganhando muita força com atezolizumab e pembrolizumab. Né?
temos também esses estudos mostrando o grande benefício do uso da dolutamida, da apalutamida e da enzalutamida na neoplasia prostática avançada ou na doença não metastática resistente à castração. Então, minha mensagem para vocês hoje era essa. Obrigado.